Hoje vamos conversar sobre uma empresa que valorizou mais de 460% nos últimos 10 anos. E ela se encaixa aqui na nossa segunda parte desse quadro incrível que vocês aceitaram e gostaram bastante, pediram pra gente continuar, que é o quadro de empresas incríveis que todo mundo deveria conhecer. E a empresa, no caso, que a gente está conversando hoje vai ser sobre Accenture, código de negociação ACN. Quer entender um pouco mais e por que ela se encaixa em uma empresa incrível? Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre uma empresa, a maior empresa de consultoria de TI do mundo inteiro. Mas antes da gente se aprofundar nisso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também porque isso me ajuda e também eu entendo que vocês gostaram bastante desse novo quadro e eu continuo a trazer novas empresas. Então vamos lá conversar um pouco mais sobre essa nova empresa. A Accenture é uma empresa líder global em serviços profissionais, fornecendo uma ampla gama de serviços em estratégia, consultoria, interativa, tecnologia e operações, com recursos digitais com todos esses serviços. Além disso, eles combinam uma experiência incomparável e recursos especializados em mais de 40 setores, que são organizados em 5 grupos de indústria, junto com uma cultura de inovação invejável. Seus mais de 500 mil funcionários atendem clientes em mais de 120 países para ajudá-los a construir seu núcleo digital, transformar suas operações e acelerar o crescimento da receita, criando valor tangível em suas empresas em velocidade e escala. Além de tudo isso, a Accenture ela acaba se destacando bastante pelo seu avanço tecnológico. Ela é uma empresa que ela é extremamente disruptiva. Seus serviços prestados são invejáveis, a gente vai entender um pouco mais dos seus principais clientes, vocês vão ver que não é para menos. Além disso, eles são a maior empresa em consultoria de TI do mundo inteiro, quando a gente está falando em padrões de receita, eles são o que mais geram receita. Então agora vamos entender um pouco mais sobre essa receita e como ela é dividida. A gente tem dois grupos amplos quando a gente está falando em serviços prestados. A gente tem que a maior parte da receita é gerada por serviços de consultoria, com 54% da receita. Aqui acabam sendo incluídas estratégia, consultoria de gestão e tecnologia, consultoria de integração de tecnologia. Além disso, refletem um projeto ou um conjunto de projetos finitos e distinto com um resultado definido e normalmente um conjunto definido de entregas específicas. Normalmente esses contratos com seus clientes, eles têm uma duração média de até 12 meses, então não são contratos tão longos, mas é um serviço tão impecável que qualquer implementação, qualquer serviço de melhoria, a Accenture é chamada novamente. A gente tem os outros 46% da receita sendo gerado pela sua parte de terceirização. Agora vamos entender um pouco mais o que seria essa terceirização. As receitas de terceirização normalmente refletem o contínuo ou serviços repetíveis ou recursos fornecidos para fazer a transição, executar e ou gerenciar operações de sistemas de seus clientes ou funções de negócios. Normalmente esses contratos são mais longos, então eles conseguem aliar um aumento, um crescimento na sua receita por meio da consultoria, que acaba sendo um pouco mais barato, e também eles conseguem fidelizar seu cliente com a terceirização. E dessa forma eles têm contratos mais curtos com a consultoria e contratos longos com a terceirização, balanceando muito bem sua receita e mostrando o quão incrível ela é. E como a gente já tinha comentado anteriormente, eles possuem clientes em mais de 120 países. Agora vamos dar uma olhada na sua diversificação global de uma forma mais ampla. A gente tem que a maior parte da receita é gerada na América do Norte, com 47,3%. Depois, logo atrás, a gente tem a Europa com 32,5%, seriam cerca de 20,2%, seriam mercados emergentes ou mercados crescentes. Então eles conseguem pegar clientes que são bem mais estabilizados, como empresas europeias, mas também estão atingindo e ampliando seu mercado para mercados emergentes, mercados crescentes como um todo. Vamos dar uma olhada pelo retrovisor e vamos enxergar alguns dos seus principais números para a gente conseguir conversar em cima, entender o quão resiliente é esse negócio e por que essa empresa está nesse quadro. Se você já acompanhou as outras análises aqui no canal, você sabe muito bem como funciona isso. A gente vai estar olhando não número por número, mas sim o desenho, o caminho, a tendência como um todo. Então a gente tem, receita por ação só cresceu nos últimos 10 anos, o lucro por ação crescente, muito forte também, margem líquida também veio crescendo, então a empresa acabou se tornando até mais eficiente. Fluxo de caixa livre explodiu, principalmente no ano 2020, de 2019 para 2020. O valor patrimonial também veio crescendo bastante. O ROIC veio andando de lado, isso daqui, mas só que veio andando de lado em valores acima de 20%.
Então eles têm um ótimo retorno sobre o seu capital investido. Seu ROI também, apesar de estar em queda, é um ROI extremamente alto. A gente tem ROI acima de 30 nesse caso. O ROA bem lateralizado, ele fundamentando o ROIC. Praticamente é uma empresa sem dívida. A gente vê aqui, a gente está no pico da sua dívida sobre o patrimônio, que é de 0,18, que não é nada. Eles vieram fazendo boas recompras de ações, partiram lá em 2009 cerca de 786 milhões de ações e hoje eles têm menos de 645 e sua dívida líquida sobre EBITDA sempre foi negativa. E isso se dá simplesmente pela dívida líquida, eles sempre possuíram mais caixa do que dívida, é uma empresa com uma solidez muito grande. Também eles não demandam de um capex tão grande, até porque como eles prestam serviço, não precisam ficar comprando muito maquinário, comprar terreno, alugar, arrendar, enfim. Eles têm uma estrutura de trabalho extremamente enxuta, o que acaba facilitando seu modelo de negócios como um todo. E eu listei aqui alguns pontos positivos e negativos também, para a gente enxergar alguns dos seus pontos fortes e fracos. Vamos começar com os pontos positivos. 97 dos seus top 100 clientes estão com a Accenture há mais de 10 anos. É a maior empresa de consultoria de TI do mundo inteiro. Uma forte clientela e um relacionamento incrível com eles. Para você ter uma noção, 90 dos Fortune Top 100 e 3/4 ou 75% dos Fortune Top 500 são clientes da Accenture. Então ela tem uma grande gama de clientes e a maior parte deles são extremamente fidelizados, como a gente já viu anteriormente. Eles possuem uma escala incrível, eles estão presentes em mais de 120 países, em mais de 200 cidades, diversas áreas que a empresa acaba atuando aí. Além disso, eles são uma marca extremamente poderosa e tem uma expertise muito grande na área de atuação, o que acaba chamando bastante atenção para a gente dar uma analisada na Accenture. Então, é um modelo de negócios extremamente enxuto, marca poderosa, mão de obra extremamente qualificada e renomada no mercado, maior empresa de consultoria de TI do mundo, possui clientes dos mais diversos, os maiores do mundo, eles estão trabalhando com eles. Além disso, eles conseguem fidelizar muito bem seus clientes com serviços que em tese seriam mais simples, né? Até porque como a gente está falando de serviço de consultoria de 12 meses, normalmente eles pegariam 1, 2 serviços desses, mas não teriam um prazo tão longo como a gente viu de mais de 10 anos. Então agora vamos dar uma olhada nos seus pontos negativos. Então alguns pontos negativos que eu enxerguei aqui quando a gente está analisando a empresa. O principal eu diria que seriam esses dois primeiros, né? Os desafios organizacionais devido ao seu tamanho e também por estar prestando serviços. Então eles dependem de muita comunicação, como eles atuam em mais de 40 setores diferentes. Então imagina como é a comunicação dentro da empresa como um todo. Tem que ter uma cultura, uns valores e uma missão muito bem alinhada. E quando a gente está falando em crescimento, a gente está falando em escala, que é o caso da Accenture nos últimos anos, isso pode se perder facilmente, para conseguir se recuperar é muito complexo. Então a gente tem que ficar acompanhando muito bem a gestão como um todo, se a missão, se os valores estão se perpetuando, se eles estão conseguindo manter a mesma cultura de quando eles eram uma pequena ou média empresa. Além disso, eles acabam dependendo de projetos grandes e de funcionários-chave. É muito caro você treinar um funcionário e também além de ser caro financeiramente, leva muito tempo. E manter bons funcionários também acaba sendo extremamente custoso. E por último, o que eu listei aqui para vocês é que eles estão em um mercado que cada vez mais vem se tornando competitivo. Há uns bons anos atrás, consultoria em TI, tecnologia como um todo, era um serviço só para quem tinha realmente o know-how. Só que hoje ficou o acesso muito mais simples para esse serviço ser prestado. Então, o que você está achando da empresa até aqui? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre Accenture. E por último, a gente vai dar uma olhada aqui na sua relação preço-lucro. Vamos dar uma olhada nesse gráfico nos últimos 10 anos. Lembrando que isso não é recomendação, eu não vou falar se está barato, se está caro, é simplesmente para a gente entender o mínimo do que significa o preço sobre lucro. E se você acompanha as análises aqui no canal, você já sabe o padrão que a gente acaba seguindo aqui. Então, dando uma olhada aqui no gráfico preço-lucro dos últimos 10 anos da Accenture, eu marquei algumas zonas interessantes. Só para recapitular, preço sobre lucro nada mais é do que o preço da ação hoje dividido pelo seu lucro por ação nos últimos 12 meses. Então, quanto menor, melhor. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu marquei duas zonas bem distintas. Em verde, zonas que eu julgaria ser mais interessante uma compra e até para a gente montar uma nova posição. Em vermelho eu ficaria um pouco mais receoso, não quer dizer que também não poderia comprar, apenas seria uma compra um pouco mais estratégica, fracionaria mais as posições. Então, nesse caso aqui, trabalhando com preço-lucro abaixo ali de 23, 24, é um patamar bem interessante se a gente for dar uma olhada nos últimos 10 anos.
quem comprou nesses patamares teve um ótimo retorno. E um preço-lucro que eu fico um pouco mais desconfortável é quando está acima dos seus 26, 27 ali. Que normalmente a gente consegue ver que são patamares alcançados ali bem mais elevados e normalmente não se mantêm por muito tempo. Beleza? Isso não necessariamente quer dizer que quando chegar no vermelho você vai vender e nem quando chegar no verde você vai comprar. Apenas são áreas, são pontos que eu julgo ser minimamente interessantes. Então lembre-se sempre de ser extremamente autorresponsável sobre tudo que a gente está comentando aqui. E se você acompanha aqui o canal, você já sabe que mais importante do que você aprender a analisar uma empresa é você aprender como montar uma carteira, para você conseguir dimensionar, minimizar ao máximo os seus riscos e maximizar o seu potencial de retorno. Então você quer correr o mínimo de risco para ter o máximo de retorno. E se você não sabe como calcular um risco, como calcular um retorno, eu te ensino tudo nesse treinamento que está com 85% de desconto até o final desse mês. E esse desconto não está sendo gerado por mim, é simplesmente a plataforma da Udemy que dá esse desconto simplesmente por nós termos o curso mais bem avaliado da nossa área. Então, se você quer adquirir esse curso por menos de R$30, primeiro link é na descrição e provavelmente isso daí vai durar só até o final desse mês. Corre e se inscreve, por menos de R$30 é menos do que um combo no McDonald's e eu tenho certeza que vai dar muito mais retorno. E aí, o que você achou da Accenture? Comenta aqui embaixo. O que você está achando desse quadro também? Eu quero saber a sua opinião. Se veio valendo a pena para vocês mostrar essas outras empresas tão interessantes. São mais de 6 mil ativos e é impossível a gente monitorar todos. Só que aqui é uma visão diferente. Eu não vou ficar falando de Facebook, Apple, Google. Isso daí já tem muita gente falando. Então eu vou falar daquilo que ninguém fala, só que é tão bom quanto. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tamo junto e tchau!